Bom dia, pessoal, tudo bom? Beleza? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço pelo privilégio que é, Deus, poder ter acesso à sua palavra, Deus, poder conhecer, ter acesso direto ao Senhor. Papai, isso aí tudo é graça e misericórdia, Deus. É algo que a gente não merecia, mas o Senhor, através da cruz, abriu esse novo e vivo caminho ao Senhor. Nós te agradecemos por isso. Te peço nessa manhã que o Senhor possa falar ao nosso coração. Me usa, Deus, que não saia nada vindo da minha cabeça, só do meu coração, mas vindo do Senhor. Eu quero ser realmente um instrumento nas suas mãos, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando eu era mais novo, eu gostava muito de videogame. Vou falar que quando eu era mais novo, senão você vai achar estranho, né? Um cara barbudo já, casado com filho, gostar de videogame, né? Na verdade, quem gosta muito de videogame é minha filha, né? Eu queria dar de presente de aniversário de 1 ano, um videogame com FIFA, Call of Duty e tal. Mas a minha esposa não deixou. Né? A Flavinha falou, que isso? Disso vai dar um presente para Flavinha, ela adora, né? Ela não sabia nem falar, estava aprendendo a andar, mas eu queria dar um videogame para ela. Na verdade era para mim, né? Claro. Eu ainda gosto. E quando eu era mais novo, né? Quando eu tinha tempo para isso, eu comprava uns livros que tinha em banca, assim, que dava alguns macetes para você zerar os jogos. Né? Então falava assim, olha, que se você pegar o joguinho tal, você vai fazer isso aqui, vai virar ali, dá para baixo, para frente, soco tal, meia lua para não sei onde, tal, e você vai conseguir chegar na fase especial e vai conseguir zerar esse jogo. Por que eu estou falando isso? A gente está numa série falando sobre os Salmos e para mim Davi é um cara que zerou a vida. Davi, apesar de ter passado por alguns episódios aí pesados, de pecado, se a gente abrir em Atos 13, 22, tem alguns versículos que eu vou ler rápido, assim, outros quando eu for pedir para abrir mesmo, aí eu peço para vocês abrirem, tá bom? Mas se a gente ver em Atos 13, 22, está escrito o seguinte: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Isso aí Deus falou com o profeta Samuel quando Davi ainda era menino. Então, até então, Deus falou assim, olha, Davi era um homem com coração segundo o meu coração. Mas aí tocou a vida, tiveram alguns percalços aí no caminho. Mas após a sua morte, teve mais uma menção a Davi. Em 1 Reis 15, de 4 a 5, fala o seguinte: no entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Então Davi foi um cara que do início ao fim teve um coração que agradou o Senhor. E de repente, uma vez eu estava pensando, encucado com isso, eu li esse versículo que a gente passou aqui em Atos, e eu passei a ler, eu peguei todos os livros em que é mencionado algum caso, algum fato sobre Davi. Então peguei primeiro e segundo Samuel, primeiro Reis, primeiro Crônicas, depois eu li os Salmos e comecei a prestar atenção nas palavras, nas decisões, nos valores, no comportamento de Davi para tentar entender por que Davi, igual eu li aquele livro lá do videogame para pegar as dicas, eu falei, cara, eu vou pegar as dicas aqui e tentar entender um pouco por que Davi tinha, o que tinha em Davi que tanto agradava a Deus. E se a gente pega o livro dos Salmos, a gente começa a entender como Davi se portava diante de algumas situações. Então, quando Davi pisou na bola, talvez o pecado mais conhecido de Davi aí, que ele teve um adultério seguido por um assassinato, ele escreveu o Salmo 51, é um salmo de quebrantamento, de arrependimento, assim. Cara, quantas vezes eu já não li esse salmo chorando, me colocando no lugar dele, Não tinha matado ninguém, mas eu tinha pecado feio, e como eu me coloquei no lugar dele. Por outro lado, quando Deus livrou Davi das mãos do rei Saul, Davi escreveu o Salmo 18, que é um salmo de vitória, e ele está feliz demais.
E assim vai. Tem tantos salmos que você entende a situação que Davi estava passando, e muitas vezes situações aplicáveis, né, à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Mas tem alguns salmos que são salmos coringa, né? Você lê, você não sabe se Davi estava bem, se ele estava mal. E o salmo que a gente vai falar hoje é um desses salmos. É talvez o salmo mais conhecido, um dos mais conhecidos, é o Salmo 23. E ele não reflete exatamente qual momento que Davi estava passando, né? Ele pega, na verdade, diversas situações, né? Ele vai começando aí por verdes pastagens e por lugares tranquilos, depois passa pelo vale da sombra da morte, depois, né, tem uma questão que ele é deparado com o inimigo, de repente ele volta para a casa de Deus. Então você não sabe exatamente por onde, né, o que estava acontecendo com Davi. E é claro que é de propósito. É claro que é de propósito. Eu vejo esse salmo muito como Davi dando um conselho sobre a relação entre ele e Deus. E eu fico imaginando que Davi, ele era pastor, né? Antes de ser rei, ele foi pastor por muitos anos. E ele eu fico imaginando assim, ele pensando assim, fazer alguma analogia. Eu tenho um pastor, né? Tinha um pastor lá em Belo Horizonte que ele gostava muito de fazer analogia. E eu acho sensacional quem tem essa habilidade, né? De transformar algo complexo em uma comparação de fácil entendimento, né? Então, meu pastor, às vezes, ele punha uma cena do Titanic, fato real mesmo, lá do pessoal afogando, e ele fez uma pregação linda. Eu falei, caramba, como que ele tirou isso, né? Aí, uma vez, começou uma pregação, ele passou 15 minutos lá do desembarque da Normandia no resgate do soldado Ryan. Então, é 15 minutos de gente sendo fuzilada. Falei, caramba, como que esse cara vai conseguir chegar em alguma mensagem legal? E, de repente, teve uma mensagem maravilhosa. Não vou entrar no detalhe aqui, porque senão a gente vai estender muito. Quem sabe um dia a gente pode ficar aqui 15 minutos passando essa cena também. Mas eu acho muito legal essa facilidade que ele tinha de fazer essas comparações, né? E o próprio Jesus fazia isso também. Ele contava muitas parábolas, fazia analogias legais. E realmente ele transformava, né, algo complexo do reino em comparativos simples assim, para a gente, na nossa pequenez, poder entender um pouco mais. Então vamos abrir o Salmo 23. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vou te passar, por favor. Então é o seguinte, eu fico imaginando Davi sentado, falando assim, cara, eu vou fazer uma analogia sensacional sobre Deus, né? E ele pensando, de repente ele escreve assim, o Senhor é o meu pastor. Alguém aqui é pastor de ovelhas mesmo? Pastor mesmo de ovelha? Tem alguém? Acho que não, em Macaé não tem muito essa... É porque se tivesse, eu já podia dispensar você, porque você já teria entendido o salmo todo, você ia chorar agora e dar um glória a Deus e podia ir embora, porque você já ia entender essa analogia. Mas como ninguém é pastor, vamos continuar conversando aqui, que você vai entender um pouco mais, né? Igual quando a gente fala assim, Deus é o nosso Pai, né? Os que creram no nome dele, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, né, filhos de Deus. Antes de eu ser pai, eu tinha um entendimento sobre isso. Depois que eu virei pai, eu falei, caramba, né, o amor incondicional que eu tenho pela Bia, pela minha filha, tipo assim, ela pode pisar na bola, ela pode fazer birra, ela pode me bater, na verdade não pode, né? Mas ainda que ela me bata, né, não vai mudar nem um pouquinho meu amor por ela. Meu amor por ela é incondicional. Então, antes de eu ser pai, eu tinha um pouco de entendimento, mas depois que eu virei pai, eu falei, caramba, Deus permite que eu possa, né, permite que eu chame de pai. Olha que coisa linda. Ele me olha como um pai. Ele fala que ainda que os pais, né, possam errar com os filhos, pisar na bola com os filhos, ele não.
Então o amor dele é mais perfeito do que o amor que você, pai, você, mãe, tem pelo seu filho ou sua filha. Acredite se quiser. Verdade, mãe, né? Porque as mães assim até, verdade, acredite se quiser. Né? Então Davi, ele começou, né? O Senhor é o meu pastor. E se você pegar, Davi, ele fala assim, olha, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se você pegar o complemento dessa frase, talvez aí também já tenha a parte mais importante desse salmo. Ele está falando que tem algo em Deus que é o suficiente para a vida dele. O Senhor é meu pastor, acabou, isso me basta, eu não preciso mais de nada. Sabe, você que está passando dificuldade, você que está com, às vezes, problemas emocionais, relacionais, você que está com problema financeiro, você que está com, sei lá, está doente, o Senhor é o seu pastor, isso te basta. E isso te basta. Eu não estou falando que assim, o Senhor é seu pastor, logo se você está com problema financeiro, seus problemas se acabaram, né? Como diz o seu Creyson lá, né? Seus problemas se acabaram e agora você vai ganhar dinheiro e tal. Não, não é isso. É que ainda que você viva em dificuldade, isso te basta. Ainda que você viva doente, o Senhor é seu pastor e isso te basta. Em Jeremias 2, de 11 a 13, você pode abrir, por favor, está escrito o seguinte. Eu até comentei sobre esse versículo, isso é uma passagem que mexe muito comigo, né? Recentemente tem mexido demais comigo e na última vez que eu tive a oportunidade de pregar, eu comentei sobre ele também, mas eu acho que ele é 100% aplicável a essa situação. Deus fala o seguinte: alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Por que Deus estava tão indignado com essa situação? Porque na verdade o povo de Deus nem sequer o conhecia de verdade. Porque se o conhecesse, ia conhecer o nome dele, e o nome dele é Eu Sou, o nome dele é Jeová. E quando o nome dele é Eu Sou, não é um nome à toa, né? Igual eu nasci, meu nome é Armando, mas não tem sentido nenhum chamar Armando, né? O nome dele é Eu Sou e tinha um propósito nisso. Há um propósito nisso, porque Eu Sou é algo que completa tudo que a gente precisa. Então algumas vezes, né, o povo de Israel ia sair numa batalha e ele se apresentava como: eu sou a sua bandeira, eu quem vou à sua frente, Jeová Nissi. E o povo precisava de provisão e ele se apresentava como Jeová Jireh, eu sou a provisão. E assim vai, Jeová Rafa, eu sou a cura. E assim vai. Então Deus ficou indignado porque o povo abandonava ele, que era o Eu Sou, a fonte de água viva, e cavava para si cisternas rachadas que não retém água. Ficava buscando sentido, prazer, sustento em algo passageiro. Então quando Davi escreve assim, olha, o Senhor é o meu pastor, e isso me basta, nada me faltará. Então você já vê uma característica de Davi no livro de macetes, né? Os macetinhos aí, já é uma característica de Davi. Davi, o sustento de Davi em qualquer situação era o Senhor. Então vamos continuar. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Estava lendo um pouco sobre a região de Judéia e Samaria e fala lá que lá é uma região tropical e predominam 2 condições climáticas, né? Tem uma época que pega o finalzinho do outono, o inverno todo, o início da primavera e tem muita chuva. E depois, né, quando começa aí o finalzinho da primavera, o verão inteiro e o outono, né, primeiro no início está pastagens verdes, né, coisa legal, lindo de se ver, e de repente o sol lá castigando e começa a seca. Então no verão já está uma seca assim, uma miséria mesmo.
né? E quando começa o verão, quando começa essa seca, o pastor, ele pega as ovelhas e começa a migrar, faz uma migração, às vezes, para encontrar verdes pastagens, né? Para a ovelha poder descansar, para a ovelha poder se alimentar. Então, quando está tudo bem, quando está tudo verde, né? O pastor está lá com as ovelhas, tranquilo, mas quando começa o aperto, a ovelha não vai se preocupar, porque ela sabe que o pastor dela, né? Davi era pastor. Davi sabia que quando chegasse essa época, ele teria que juntar as ovelhas e fazer uma migração. Mas as ovelhas, você acha que elas ficam preocupadas? Ih, caramba, velho, agora começou a crise. E sei não, viu? Sei não se esse pastor vai me levar para algum lugar. Será que a gente segue ele? Será que a gente vai para outro lugar, né? Será que a gente... Acho que eu vou ser uma ovelha freelancer aí, vou seguir meu caminho e tentar encontrar uma pastagem verde. Eu não confio muito nesse pastor, não. Macaé, dizem que Macaé, 4 anos atrás, era verdes pastagens, né, para todo lado. O pessoal fala que tinha assim, né? Tinha grama verde em qualquer lugar. Todo mundo contando histórias sobre Macaé 4 anos atrás era uma beleza, né? E hoje talvez seja Judéia e Samaria no verão. Então, às vezes, a gente está passando alguma dificuldade, né, algum aperto. Mas o nosso Senhor, Ele nos faz repousar em verdes pastagens. Amém? Não interessa a época do ano. Ele nos faz repousar em verdes pastagens. Uma vez eu estava passando por uma dificuldade muito grande. E a Flávia engravidou da Beatriz, da Bia. E ela tem que tomar, ela tem um tratamento especial. E ela tem que tomar uma injeção todos os dias. E cada dia, por 200 dias. E essa injeção custa cerca de R$50 cada. Então, se você fizer a conta aí, você vai ver como está difícil. Como que é difícil, né? E a gente passando um aperto assim. E eu tinha uma planilha, eu sou planejador, né? Então eu tinha uma planilha com minhas despesas financeiras aí desde 2007, despesas diárias. Eu sabia assim, olha, em janeiro de 2019 eu vou ter tanto na minha conta, então eu vou poder fazer a viagem tal. Eu vivia assim. E quando a gente engravidou da Beatriz, eu não sabia, cara, eu fiz conta, e fiz mais conta, e fiz mais conta. Eu falei, Deus, não fecha, não tem jeito, é impossível. Nem sei nem por que eu fiz essa loucura de engravidar, eu não tenho condições, e é muito complicado, muito apertado. E de repente, pela primeira vez na minha vida, desde que eu aprendi a mexer no Excel, eu desliguei meu computador e não abri essa planilha por 1 ano. E quando eu estava lá no auge dos 4 meses lá de gravidez, no auge da crise, quando a reserva zerou, eu estava assistindo o culto e o pastor falou que era hora de entregar os dízimos. E ele falou assim, olha, você sabe por que a gente está fazendo esse momento do dízimo aqui? Você acha que a igreja está precisando de dinheiro? Você acha que Deus está precisando de dinheiro? Não está. Esse momento de dízimo é para você, meu irmão. É para você declarar a sua dependência. É você reconhecer que o seu sustento não vem do seu dinheiro. Isso aí vem, o seu sustento é o Senhor. E de repente, naquele momento, eu comecei a conversar com a Flavinha. E assim, a gente foi para casa, eu pensando nisso, e a gente assim, chorando mesmo, porque estava preocupado. Eu nunca tinha ficado tão preocupado, né, nessa situação. E de repente eu falei, Flavinha, vamos declarar a nossa dependência, né? Na verdade ela falou comigo, né? Flavinha normalmente dá um empurrão, né? Vamos declarar essa dependência, né? E a gente mandou o dinheiro. Eu falei, Deus, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, na verdade, né? Porque a situação está terrível. E nessa época minha diretora estava viajando com o CEO da empresa aqui, um francês, que é o CEO da empresa na América Latina. E ela voltou de viagem quarta-feira. Eu estava lá no meu trabalho, eu tinha uma salinha assim, e eu vi ela chegando de viagem, e ela era um pouquinho brava, assim, um pouquinho exigente. Então, quando ela vinha no corredor e virava para a esquerda, né, para a minha direita, eu falava, nossa, graças a Deus, ufa, né, passou, não é nada comigo. Mas dessa vez ela veio direto. Eu falei, caramba, será que eu esqueci alguma coisa? Será que... E comecei a ficar preocupado. De repente ela chegou na minha sala. Eu falei, Armando, só uma coisa. Eu estava viajando e eu lembrei de você e comecei a conversar com o CEO.
E é o seguinte, está entrando agora no final de semana um prêmio, você vai ganhar um salário a mais pelo desempenho lá no projeto. De repente ela falou assim, ela saiu da sala, eu liguei para a Flavinha e ficou, eu tentando segurar o choro no meio do trabalho, né? Eu tentando segurar o choro e falei com ela, e ela chorando, falei, cara, como que Deus faz isso, que coisa linda. E de repente a gente desliga o telefone, passa um dia, um amigo meu lá de Recife me liga, eu falei, Dinho, eu quero sua conta de banco. Eu falei, por quê? Só me passa. E ele quis depositar 1 mês de injeção da Beatriz. E nas 2 próximas semanas, mais 2 amigos aleatórios nos ligaram e queriam depositar também 1 mês de injeção da Beatriz. E de repente, em 2 semanas, depois desse episódio, todo o tratamento dela já estava pago. E eu não estou falando que isso aconteceu por causa daquele dia que a gente depositou o dinheiro. Não estou falando isso. Assim, não estou falando que Deus estava segurando, esperando eu entregar, porque senão Ele não faria isso, porque eu acredito que Deus tem um propósito muito maior para a minha vida e para a vida da Beatriz do que simplesmente algo que dependa de uma decisão minha. Mas como foi bom, né, me encontrar aprovado diante de Deus nessa situação. Talvez Deus, se eu não desse o dinheiro lá na hora, Deus, eu acredito mesmo que Ele ia dar a provisão também, mas Ele ia falar, filho, por que você ficou tão relutante? Olha só, eu sou o provedor. Então Deus, independente da situação, irmãos, Ele nos faz repousar em verdes pastagens, nos conduz a águas tranquilas. E continuando, restaura-me o vigor. Aquele famoso trecho lá de Isaías 40, 28 a 31. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Que sabedoria! Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Amém? Então, continuando aí. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, Deus nos conduz tanto para a gente praticar a justiça. Em Efésios 2:10 diz o seguinte: porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Deus, Ele tinha um pastor que uma vez ele pregou e falou assim: irmãos, muitas vezes a gente acha que a salvação é a linha de chegada. O objetivo da nossa vida é levar as pessoas a serem salvas e a conhecerem a Cristo e pronto, cara, agora você pode morrer, você já foi salvo, né? Já pode ser arrebatado. E na verdade não é isso. Deus tem muito mais do que simplesmente uma salvação. A salvação é a linha de largada, né? Deus tem boas obras para praticarmos, né? Ele preparou antes mesmo da gente conhecer. Tem planos lindos para as nossas vidas, né? E Ele deixou a palavra dele para nos guiar nesses caminhos, né? Em Salmo 119, 105 fala que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E além de nós, né, dele nos possibilitar que nós possamos andar em caminhos de justiça, se a gente não for capaz de cumprir toda a lei, Ele também nos justifica. Em 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então olha que coisa linda, né? O nosso pastor nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome, para que nós possamos praticar a justiça. Ele nos deixou a palavra, nos deixou o Espírito Santo também nos direcionando, nos capacitando. E ao mesmo tempo, ainda que haja pecado, ainda que haja tropeço, nele nós fomos feitos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Então Ele é aquele que nos guia nos caminhos da justiça e nos justifica também. E no verso 4, talvez um dos versos mais, né, que mais mexem comigo,
Fala assim, olha, mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Não sei se vocês percebem que até então, o Salmo ele era em terceira pessoa, né? Fala assim, olha, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, Ele me conduz. Então, eu fico imaginando várias ovelhinhas andando juntas assim e o pastor lá na frente. Mas de repente, muda de terceira pessoa para segunda pessoa, né? E na verdade não houve nenhuma... não houve nada que ficou despercebido aí na tradução. Na verdade, muda mesmo. Passa a falar de Deus como tu, a segunda pessoa. Por quê? Porque quando você chegar num vale de trevas e morte, né? Quando a ovelha chega para algum lugar assim complicado, para alguma situação difícil, o pastor ele tem que chegar ao lado, né? Muitas vezes até carregar a ovelha, né? Tem que passar por algum beco, por algum lugar difícil. Ele vai ter que pegar ovelha por ovelha. E ele deixa de ser ele, passa a ser tu. E se a gente pensar em alguém que passou uma dificuldade terrível na Bíblia, se você for pensar assim, eu acho que não tem nem dúvida, né? Quem se acha que mais, pelo menos é relatado, a maior quantidade de tragédias na vida? Quem? Jó. Jó, concordam? Jó. E no capítulo 42 de Jó, no finalzinho, primeiro o que acontece, né? Jó perde assim, quase tudo que ele tinha, ele perde todos os filhos, ele perde os bens, é tragédia atrás de tragédia, ele fica doente, e de repente chegam os amigos de Jó, e ainda começam a culpar Jó, né? Falam, Jó, o que está acontecendo, cara? Você pisou na bola, tenta descobrir onde você errou aí, porque isso aí é simplesmente consequência do que você plantou. Então, assim, super amigos, né? Então, gente, se eu estiver passando dificuldade, você vier falar isso comigo, por favor, assim, só ore por mim, não precisa de conversar comigo, não. E é engraçado que quando Deus toma a palavra, né, e ele vai falar com Jó, aí eu falo assim, agora Deus vai acalmar Jó, né? E Deus começa assim, Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Por acaso eu te pedi opinião, assim, as estrelas vão ser desse jeito, né? De repente o mar vai ser assim, o mar vai ser assado, e eu vou espalhar aqui, e os continentes vão ser assim, e a vida vai ser desse jeito, e o sangue vai correr nas veias, e as veias, né? Eu que estou inventando as veias também. Então, às vezes, por acaso eu te perguntei alguma coisa, você estava lá do meu lado me dando conselho? E quando eu era mais novo, eu lia isso, eu pensava assim, cara, parece um pouco arrogante. Será que Deus está sendo arrogante com Jó? E eu lembro do meu pai pregando, meu pai é pastor, e ele pregando sobre Jó, e chegava naquele final, depois desse discurso de Deus, alguma coisa dá um estalo em Jó, e Jó se acalma. Ele fala assim, olha, em Jó 42, fala assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E meu pai, ele pregava sobre isso e ele falava assim, irmãos, sabe o que Jó viu? Que ele falava, eu te conheci de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Sabe o que Jó viu? Você sabe? Sabe o que Jó viu? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Mas ele viu algo em Deus que foi suficiente para que em meio a tanta tragédia ele pudesse se acalmar. Em 2015, a Flávia, ela engravidou da nossa primeira filha, chamava Clara, e a gente já tinha pronto já para receber a Clara, comprado, e estava nos finalmente já, e acabou que a gente perdeu e a Clara já estava assim, a gente já estava só na expectativa, já estava entrando no 8º mês e era só esperar, e por algum motivo ela
A Flávia começou a sentir, né, que ela não estava mexendo, a gente foi no médico umas 6 vezes e na última vez falou que a gente tinha perdido ela. E a gente, que fase, né? Que fase difícil, que fase dolorida. Nós sofremos muito, muito, muito. Né? Assim, sem dúvida, foi a maior dor que eu já senti. E a Flávia também. E eu lembro que em meio a tanta dor e a gente fazendo, né? E a gente em Recife sozinho, familiar chegando, a gente tinha que fazer enterro e fazer tudo, e muita dor. Eu lembro que eu estava sozinho à noite no quarto e eu lembrei de Jó. E eu comecei a ler esse livro todo. Falei, Deus, agora eu preciso de ver o que Jó viu. Fiquei lembrando meu pai pregando. Falei, cara, eu preciso de ver o que Jó viu. Porque eu estou inconsolável. E de repente eu comecei a ler, tal, e Jó sofrendo, e os amigos falando que a culpa era de Jó. Eu queria voltar no tempo e matar esses amigos. Se tivesse uma máquina do tempo, eu voltava e matava todos os amigos de Jó. Porque era muita dor. E de repente entra Deus. E ele falou assim, Dinho, onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava? Por acaso eu te pedi conselho? Mas pela primeira vez eu não estava vendo isso como uma ofensa. Eu estava falando, cara, o autor da vida está cuidando de mim. O autor da vida, o Deus Todo-Poderoso. Uma vida pode ser 8 meses na barriga de uma mãe, pode ser 100 anos, mas vão dizer que cada ano de vida é uma areia, é um grãozinho de areia. O que são 100 grãos de areia diante de uma praia, de um Deus infinito? E cada palavra que Deus foi falando com Jó foi acalmando meu coração. E de repente, no final, aos prantos também, comecei a ler, Deus, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Senhor não perdeu o controle. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu entendi o que Paulo escreve em Romanos. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada. Certo estou que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Bem, então continuando. A tua vara e o teu cajado me protegem, né? Mais uma vez, quem não é pastor não vai entender assim de cara, né? Na verdade eu não entendia mesmo, né? A tua vara, será que a tua vara é para descer a vara quando está doendo, né? Quando eu estou pisando na bola. Mas na verdade eu estava lendo sobre isso, e o cajado ele serve para desprender a pata da ovelha, aquele ganchinho, quando ela está presa em alguma pedra, ou quando alguma ovelha cai no buraco. Ele consegue erguer a ovelha com o cajado. Ele usa o cajado também para direcionar, e também ele usa a vara para poder proteger as ovelhas de outros animais, de predadores. Então Davi, quando escreveu isso, ele lembra que Davi, quando ele estava para enfrentar Golias, o pessoal falava assim, cara, você é doido, você é um menino ainda. E ele falou assim, olha, falou para Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do seu rebanho, do meu rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Então, Davi, ele fala assim, cara, eu sei a proteção que o pastor tem com as suas ovelhas. Imagine você, em meio a tantas ovelhas, e de repente chega um leão. O que você faria? Eu ia pegar o leão, toma uma ovelhinha,
eu ia começar a jogar as ovelhas para o leão e sair correndo. Eu ainda ia levar 2 na mão, porque se ele comesse todas, né, eu ia começar a jogar para trás até escolher encontrar um abrigo. Mas eu não sou pastor. Eu não sou um bom pastor, eu sou um péssimo pastor, né? Porque eu jogaria todas as ovelhas só antes ela do que eu. Mas Davi, ele sabia o que era ser pastor. Davi, ele enfrentava o urso, ele enfrentava o leão. Então ele fala: Deus, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Né? Ele é a nossa bandeira, ele é aquele que vai à nossa frente. Então a gente pode descansar, porque ele é a nossa proteção. Continuando. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Na verdade, do pastor, ele começa honra, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo dar o meu cálice. Né? Isso não tem nada a ver com o pastor. Não. Então, banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Então, mesmo em meio a uma só em tempos de paz, Deus é capaz de nos dar descanso e refrigério. Quantas vezes a gente não está passando? Essa semana, inclusive, para mim, foi uma. E minha filha ficou doente 2 vezes, tive que levar no hospital 2 vezes, 2 viroses diferentes, em uma semana só, um combo. E eu falei, sábado tem a onda, né, que a gente começou ontem a reunião, e domingo tem a palavra. Se eu não conseguir falar, impressionante, como que no meio disso tudo, 23, acho que eu li ele vezes, como que eu cheguei nessa passagem, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Falei, alimentado, Senhor, eu quero encontrar no Senhor. Filipenses 4, 6 a 7 fala assim: excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz, ela não vem depois que passa o problema. Essa passagem deixa muito claro. Não é assim, olha, cara, você está passando dificuldade, começa a orar para Deus, pede para Deus, e alguma hora Ele vai prover aí, Ele vai arrumar um jeito e vai dar tudo certo, e depois vai chegar a paz da vitória, né? Você vai repousar e vai descansar porque passou. Não. Ele fala que quando você estiver passando por uma dificuldade, não ande ansioso. Né? Que seja conhecido por orações e súplicas as suas petições diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento. No meio da guerra, no meio da confusão, vai vir uma paz que vai realmente além do entendimento, que não faz sentido nenhum. É você pensar assim, como que eu posso rir no meio dessa guerra, no meio dessa loucura da vida? Como que eu posso descansar? Ele prepara um banquete à vista dos nossos inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Em Israel, o anfitrião, ele ungia o óleo, ungia com óleo os convidados especiais. Então, se tinha algum convidado de honra, falou, cara, você é meu convidado de honra, então à frente de todo mundo eu queria te honrar e jogar um óleo na sua cabeça. A gente podia começar essa tradição aqui, né? Se vem algum pastor que visita, alguém assim, os visitantes, né? Imagina. Pode, vai. Imagina, né? Eu queria saber se tem algum visitante aqui. Então, visitante, eu queria trazer vocês aqui. A gente vai honrar vocês. Nós vamos jogar óleo na cabeça de vocês. Né? É legal, cara. Gostei da tradição aí. Anota aí. Boa ideia. Né? Mas Deus, ele honra. Né? Deus é capaz de honrar
Quem não é digno de ser honrado? Né? E ele faz o nosso cálice transbordar. O cálice, ele é muito... a analogia do cálice, é um cálice transbordante, né? Transbordando, é muito voltado à alegria, né? Estou com cálice cheio de vinho, né? E é muito bom. Então Deus, ele unge a minha cabeça, me faz transbordar de alegria. Mas eu não sou digno disso. Não sou digno disso. Mas na palavra fala que Deus é um Deus que se agrada em exercer misericórdia. Meu pai costumava me ensinar que Deus tem duas mãos, uma mão de graça e uma mão de misericórdia. Então é mais ou menos assim. A mão de graça, não, desculpa, a mão de misericórdia e uma mão de graça. E aqui é o Dinho, tá bom? Então, a mão de misericórdia, ele retém aquilo que eu não merecia. Desculpa, aquilo que eu merecia. Então eu merecia, né, o salário do pecado é a morte. Então eu merecia a morte, eu merecia me afastar, eu merecia. E ele vem com a outra mão complementando, que é a mão de graça. Ele me dá aquilo que eu não mereço. Então, essa honra que Davi menciona aqui, é algo que ele sabia que ele não merecia. Mas apesar disso tudo, né, ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E mais do que isso, ele fala assim, olha, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Na verdade, esse acompanharão em hebraico, ele é radaf, e o sentido literal é perseguir, é correr atrás, é como se fosse uma caça mesmo. Então Davi fala assim, eu não sou somente honrado, mas a bondade e a fidelidade, em algumas outras versões diz a bondade e a misericórdia, me perseguirão todos os dias da minha vida. Eu não sou digno disso, mas Deus é um Deus que se agrada em exercer misericórdia. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em outras versões diz, eu permanecerei na casa do Senhor enquanto eu viver. Então, hoje, na verdade, a gente pode muito mais do que voltar aqui na casa de Deus ou habitar na casa de Deus enquanto a gente viver. Sabe por quê? Porque se você voltar lá para o início, que fala o Senhor é meu pastor, Jesus, ele usou essa analogia também. Ele falou assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E um dia o bom pastor deu a vida por nós. E por causa disso, hoje nós podemos ser morada de Deus. Em Efésios 2, 19 e 22 diz, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Então a gente pode falar mais do que o rei Davi dizia na época, que eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, por causa de Cristo, o bom pastor, que deu a sua vida por nós. Nós podemos ser hoje morada de Deus. Amém? Glória a Deus por isso.